MS Dia Preview, informação até você. Informação é justamente algo que tem muito a ver com a vida desse convidado do programa. Cronista, jornalista, analista, radialista, ele é bom em muita coisa que faz. A minha conversa é com Joel Silva e se eu fosse você, eu ficava no vídeo. Seja bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui no... Prazer é meu. E olha, entrevistar alguém que a gente gosta, que a gente admira, é difícil. E é difícil até para poder ordenar os assuntos e saber por onde começa, né? Mas assim, eu escolhi começar, talvez a primeira lembrança que eu tenho contigo, de você. Foi lá, acho que 98, 99. Faz tempo, hein? Faz tempo. Eu indo para a escola e aí você já estava no rádio, dando um show. E a gente criava meio que um elo entre eu e meu padrasto, né, que eu chamo de pai, porque eu não sou de conversar de manhã cedo, né? Ah, é? Então ele, para conversar comigo, ele ligava você na rádio e a gente acabava trocando ideia em cima do que você estava falando, e sempre com uma energia, que eu não sei de onde que você tem tanta energia. Eu sinto falta também dos programas matinais. Cara, eu ia dali até o Montessori ouvindo, e aí sempre admirando muito o teu trabalho. Depois, com o passar do tempo, eu acabei fazendo fisioterapia, e depois fui para o jornalismo, né? E você sempre foi uma referência. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E você sabe que esse trabalho muita gente fala essa coisa da energia, né? Eu li algumas frases, né? De onde é que eu tirei isso. Mas foi um misto de comunicadores com quem eu trabalhei a vida toda. Eu faço rádio desde 1986, né? Com 14 anos a minha carteira está assinada na Rádio Independente aqui da ONA. E aí trabalhei em algumas emissoras de rádio lá, com o mais conhecido foi o Raul Freixo, que tinha uma emissora FM América, depois virou Rádio Pan, depois voltou a ser América. E aí em 1989, isso mesmo, antes de 1990 eu mudo para cá porque eu sonhava em trabalhar com o Picarelli. Eu achava que era uma coisa diferente, você via na televisão, e eu ouvia falar, porque lá não pegava, que na rádio ele era o cara que dominava o rádio. Como eu ouvia muito rádio de São Paulo, e é curioso isso, né? Eu não estudei essa parte do rádio para saber por que lá eu conseguia pegar a Rádio Globo, a Rádio Tupi, e não pegava as rádios daqui. Mas é que à noite, as ondas curtas, médias, aquela coisa, você conseguia pegar. E aí eu vim para cá para trabalhar com o Picarelli. Tinha um sonho de trabalhar na Rádio Cultura e consegui. E incrível como que a comunicação mudou. Muito. Dessa época para cá, né? Principalmente por conta da internet, né? A rádio, inclusive, até melhorou. Teve gente que falava que a rádio ia sucumbir, ia ter um problema com o futuro, e não teve. A televisão, já digo o contrário, né? O pessoal fala, não, mas também não. O pessoal fala muito, a rádio vai acabar, né? Você tem um iPhone 14 ou 13. A primeira coisa que você faz é colocar um aplicativo de rádio. Você tem todas as outras ferramentas, mas você coloca um aplicativo de rádio. Mesma coisa que se fala da televisão, a televisão vai acabar e vai mudar o jeito como nós fazemos televisão hoje. O formato, né? Porque eu chego em casa, a primeira coisa que eu bato é o olho no YouTube, tá selecionado o que eu vou assistir. Inclusive coisas que passaram na televisão aberta. E aí ele faz a seleção para você, joga tudo na tela grande e vamos para cima, vamos assistir. Agora, assim, por exemplo, você é um analista, um cronista, um radialista, um jornalista, alguém que já lidou com gestão em comunicação, produção e tudo mais, né? E até visão de campanhas políticas, que é sempre algo muito específico. Onde que eu quero chegar? A informação, ela mudou bastante em toda essa trajetória da sua carreira. Por quê? Hoje a gente tem um volume gigante de informação, né? E uma dificuldade enorme para interpretação disso, né? Nisso, acaba diferenciando os comunicadores e principalmente os radialistas. Porque às vezes, antigamente, lá atrás, quando você optou por começar, para ser um bom radialista tinha que ter voz. Aí o cara que não tinha já estava morto, já estava escanteado. Aí depois disso, a questão era o caminho, ou voz, ou entretenimento, ou jornalismo. Você acabou migrando para os dois. Você fez bem os dois, né? E hoje, além do entretenimento e do jornalismo, é também saber fazer essa função até meio que ingrata, de fazer aquela fiel da balança, que é o que se espera da imprensa, num mundo altamente polarizado e tenso e cheio de
de faíscas em todo lado, né? Cheio de armadilha. Cheio de armadilha. A comunicação É um pouco corajoso isso também, né? Na verdade, assim, eu lembrei do meme do Aqui Tem Coragem. Verdade. Mas no começo foi um pouco mais de irresponsabilidade mesmo, porque eu fui operador de áudio, né, durante muito tempo, o sonoplasta que eles falavam, e sempre de locutores, sempre dos melhores, né? Aqui eu tive, como eu disse, comecei com o Picarelli, eu fiz a mesa de áudio do B de Paula, eu fiz pro Edgar, não Edgar Lopes de Faria, não Escaramuça, o outro Edgar Pereira, Chicote do Povo, que inclusive morreu assassinado também, né? Que mais? Não fiz pro Escaramuça, mas fiz pro Sérgio Cruz, uma série de bons locutores que você for lembrar aqui, Juca Ganso, Ramon Chucar, Cid Pinheiro, então os locutores bons e com vozes marcantes. Então, o que eu fiz? Eu aprimorei muito a minha técnica de áudio, tanto que hoje, se você me perguntar qual a sua profissão, eu sou operador de áudio. Eu sou concursado na TV educativa como operador de áudio, né? E gosto de fazer isso. Me tornei repórter esportivo, porque o repórter esportivo não precisava da voz, né? O narrador está narrando, aí a bola passou raspando, como é que foi? Olha, realmente aqui passou pertinho na trave, fulano. Então, eu falei, essa voz eu tenho. Né? E aí eu inicio no jornalismo esportivo. Por que eu estou dizendo isso? Você fala da questão da política também que passa pelas minhas mãos. Eu também entro na política por ser operador de áudio. Também? Eu fiz duas campanhas em que eu operava o áudio em programas do MDB. Fiz Nelson Trade, Nelsinho e André Putinelli. Na próxima era Nelsinho de novo, aí me deram a coordenação. Aí a partir daquela eu falei, você quer saber, eu vou estudar jornalismo. Aí eu fui estudar jornalismo e fiz um marketing, uma pós-marketing político, né, para entender o que estava fazendo. Quando você vê, você já está participando das discussões, das decisões, da política, e aí fica mais fácil você falar, bom, agora eu quero um programa, né? Agora as pessoas te querem, independente da voz. Mas a minha carreira era relativamente curta no microfone, né, de programas mesmo. Eu tinha, como você falou antes, eu tinha as participações, provavelmente o programa que você fala, eu fazia no CDB, que era um programa de manhã, né, que realmente... E aí entra a questão da responsabilidade. Bem cedinho. Bem cedo. Eu não tinha noção da audiência. Ela chegou para mim muito repentina, sabe? Eu falei, eu estou numa rádio universitária, né, numa rádio de alunos aqui. E lá eu conheci pessoas e hoje estou encontrando eles de novo. E é muito engraçado, né? Tinha um rapazinho que ia lá pedir espaço para falar as coisas do direito, né? Aí eu encontro com ele, né? Lógico, mais vezes, mas eu digo, hoje ele se encontra como procurador-chefe do Ministério Público. Aí o outro rapaz que ia lá também como disse meu pai, Gurizotti, né? O Alexandre Ávalos virou procurador do município. E assim vai indo, né? Você vê, eu estava começando praticamente com eles também, né? Embora eu tenha aí na toda a casa dos 50, é cruzado dos 40 e pouco. Mas eu fui meio que crescendo com ele. Eu sempre, foi meio que surpresa chegar aqui eu digo no tempo. Que aí eu observo e falo, mas peraí, aquela galera começou, a galera tá aqui. E eu não faço muito, Danilo, a coisa do checar com o cara, com o político, se ele vai fazer determinada coisa. Eu vou muito na minha opinião, né, baseado nisso. Mas de uns tempos pra cá, eu falei, mas peraí, eu sento com o cara, converso com o cara, eu posso perguntar. Eu começo a disparar os WhatsApp para saber, aconteceu tal coisa? O cara, não vou te falar tal coisa e tal. Aí você fala, poxa, é isso que a gente precisa fazer. Porque eu ocupo hoje um espaço que falta mais gente para ocupar. Né? Ficou muito vago isso, ficou uma lacuna. Né? Nós perdemos os comentaristas políticos. Né? Eu trabalhei com o Dr. Pierre Adri, né? Não está mais entre nós. Né? Com o Edgar Lopes de Faria, os caras não está mais. Então, assim, os comentaristas políticos, eles deram não renovou isso. Né? E eu temo pelo seguinte, você disse que me ouvia, né? Hoje é difícil ter um programa similar ao que a gente faz, né? Você tem hoje na Rádio Capital, que eu fiquei 10 anos no Tribuna Livre, que é um pouco descaracterizado do que ele era antes, né? Que era um programa bem mais forte, mas hoje ele navega meio que sozinho nesse estilo. E eu, meio-dia, né, também tenho aí uma certa concorrência da Rádio Capital, mas esse estilo da opinião mesmo não está ainda. Mas nesse ponto, por exemplo, assim... Sinto falta, viu? Então, hoje em dia a gente está muito na moda falar do tal do hard skills e soft skills, né? E até uma hipervalorização do soft skills no sentido de que... do mais simples da vida. Por exemplo, se você tem uma empresa
e você é chefe ou dono, você vai dar uma chance de ascensão para quem você confia, para quem você gosta. Claro que tem os critérios técnicos, né, e tudo mais, a meritocracia, mas na última hora você vai pesar a questão da confiança. No fundo, as pessoas têm um filtro afetivo das coisas. E o radialista, quando ele é bom, o comunicador, quando ele é bom, ele acaba criando, mesmo à distância, essa conexão. Você é um dos caras que consegue isso. E sempre foi muito bom de relacionamento em todo o tempo que passou e criou uma rede de relacionamentos muito rara, muito diferente da maioria, né? Isso gera inveja, isso gera também, de certa forma, um potencial muito maior do que às vezes você consegue desenvolver e realizar, porque o dia só tem 24 horas e a marca não dá para a gente poder ficar aferindo o tamanho da marca Joel Silva o tempo todo, né? Seja pela visão que você tem, que é uma visão que também vai ficando com o passar do tempo mais rara, uma visão que você deixa para ter uma análise mais ampla das coisas e tudo mais, nesse tempo polarizado, e seja pela própria experiência do que você já viu lá atrás que vai se repetindo, né? Você tem gravado vídeos na internet, às vezes até com análise muito clara de notícias, de situações, que as pessoas dependem até de ver você falando para entender o que está acontecendo. Porque é tudo tão rápido que não dá tempo de assimilar também, né? Cria uma responsabilidade que às vezes, eu não vou dizer que ela assusta, eu não vou chegar nessa de, assusta, não assusta. Você tem responsabilidade sua, tem mais o que pegar. Mas a questão de umas 3 eleições, eu percebi, e assim, talvez eu por ter que perceber, né, coisas no entorno, e fazer leituras e ser meio que esse personagem. E ser alguém de bastidores, né? E ser de bastidores, e pegar. Mas eu tenho uma dificuldade em fazer a percepção para mim. A minha autocrítica, vamos dizer assim. E há umas 3 eleições, eu percebo que o meu telefone, no dia da eleição, ele recebe um monte de WhatsApp perguntando em quem que eu devo votar, né? E eu sempre respondi numa tranquilidade, eu acho que fulano é desse jeito, fulano é daquele jeito. E fico um tempo mesmo respondendo, né? Mas depois eu passei a analisar isso, não digo que para tirar proveito disso, mas talvez para fazer um produto que sane essas dúvidas, né? Sim. E essa percepção também do tamanho que a gente tem no processo, também eu demorei um pouco para ter. Tanto que eu começo a fazer esses vídeos efetivamente no começo desse ano, né? Justamente pelo que você disse. Você começa a ocupar um espaço em que você pode fazer algumas coisas, né? Esses dias eu não vou me aprofundar evidentemente na questão política, mas eu fiz uma crítica, por exemplo, ao ex-governador Reinaldo, né? E aí um amigo meu mandou de volta o vídeo e falou, cara, é excelente. Mas quem você pensa aqui, brincando, né? Que é para fazer uma crítica dessa? Rapaz, boa pergunta, e a resposta é bem simples, sou eu mesmo, né? Porque você vai construindo espaços, eu falo sempre, eu pego um pouco da vida pessoal nisso, né? Eu tenho 52 anos hoje, então assim, eu já não sento numa mesa que eu não quero sentar, e já não quero que sentem comigo algumas pessoas também. Então você precisa chegar no e outra, da vida. Essa liberdade de expressão, você não pode abrir mão disso. Exato. Como jornalista também, né? Hoje eu te falo, se eu tenho uma falha que eu percebo, evidentemente deve ter outra, mas eu tenho uma falha que eu percebo hoje, que também não luto contra ela, é que eu já não entrevisto pessoas que eu não confio, que eu não acredito. Então já ficou difícil para mim isso. Receber alguém, antes você ia entrevistar um cara e falar, pô, mas esse cara aí eu acho que tem um problema, né? Hoje eu falo, olha, esse cara que eu não vou entrevistar. Não, se quiser eu falo para ele. Mas o cara quer, então tá, então eu vou perguntar disso aqui, que é minha dúvida. Mas isso não pode. Eu falei, então tchau. Mas aí tá, eu passo por esse problema parecido, né? Ainda que antes da eleição eu entrevistei Lula, Bolsonaro, aliás, Bolsonaro 3 vezes, né, Lula e todos os outros presidenciáveis, Ciro Gomes, Sarney, o Temer, né, que não era presidencial, mas era um personagem interessante. Então tem essa linha tênue. Talvez você não acredite muito naquele cara, mas ele é um personagem, né? Você vê uma coisa que causaria cancelamento. Eu entrevistaria um ditador, por exemplo, com toda a tranquilidade do mundo. Quer saber o que esse cara pensa? Sim, como ele é, né? Tudo mais. Um dia desses, e aí não é questão de ditador, me deu entrevista o Zé Dirceu, né? E todo mundo, mas você entrevistou o Zé Dirceu? Eu falei, não só entrevistei, como fiquei 40 minutos conversando com esse pedaço da história. Mas você é um cara esquerdista. Eu falei, mas peraí, gente, a história do cara é sensacional. Sim. Né? Eu não estou dizendo que ele é santo, que ele é bandido, que eu quero ele para casar. Não, e outra coisa, categorizar também o jornalista comunicador é empobrecer isso. Agora, por exemplo, assim,
no meio de tudo isso, você tem um fenômeno aí latente nos últimos anos, que é o bolsonarismo. Né? Que, claro, que existiu o petismo durante muitos anos, mas o bolsonarismo ele é um pouco implacável com relação a isso, com relação a essa questão do que a sociologia define hoje em dia como hiperengajamento. Se não basta o engajamento, você tem que ter um hiperengajamento, ou seja, se eu estou de amarelo, você tem que estar de amarelo também, se eu estou de boné verde, você também tem que estar, senão você não é dos meus e tudo mais. E você não tem tempo para explicar. Pra não tem muito tempo, né? É uma coisa meio sensível nesse sentido. Mas eu consigo trafegar com essa galera. Eu sei, não, você sempre conseguiu muito bem, né? Até na vinda do Bolsonaro em 2016, você é um dos caras que ajuda ele ir nas redações. Quando ele era uma piada, né? Sim. Era alguém que era piada... Quando não tinha acessos, né? O CQC era quem... Então ele era muito mais um fenômeno midiático de ser engraçado, e ali eu já percebi que ele tinha uma traquejo, né? Traquejo, que ele realmente chegaria, não seria presidente, né? Mas que ele chegaria com estratégia. O problema é que aquilo replicou. Então, hoje em dia você tem vários mini personagens, seja em candidaturas a vereador, seja em candidaturas a deputado e tudo mais, e não só da ala da direita, mas de todas as alas, ou seja, é mais fácil você achar na política personagens do que pessoas reais. Muito mais. E aí, na hora de entrevistar, é complicado você entrevistar personagem. Muito. Porque você não sabe se você está lidando com um arquétipo ou com uma pessoa, né? Você já passou por isso também, às vezes na conversa, ou às vezes não só com a câmera ligada, né? Mas até numa mesa mesmo. Você fala assim, às vezes você tem até um certo fascínio, pô, quero conhecer essa pessoa. Mas o problema da gente, às vezes, como comunicador, como entrevistador, é que em 5 minutos você pode se encantar também com aquilo ali. Né? É isso. Né? Eu, por exemplo, tenho e é engraçado que eu não tenho problema nenhum em falar, né? Isso. Mas um desses personagens que eu terminou a entrevista, eu falei, acabou a entrevista já. E ele era assim mesmo, o ex-prefeito Marquinhos Estrade. O jeito dele falar, eu falei, mas deve ser da entrevista. Mas ele era exatamente a mesma pessoa depois que terminou a entrevista. Gente. Né, tô dizendo aí dessa questão física, vamos dizer assim, né, do estereótipo do político. E o controle de oratória, né, que era aquela coisa assim, dar um ritmo para a fala, o tempo das coisas, que é bem complicado. Eu sou um dos caras que ele mais encrencou, mas eu tenho muita tranquilidade em quando o cara encrenca comigo por algum motivo, eu encontrá-lo depois, ou até mesmo durante, e dizer, olha, eu penso isso e acabou. Por exemplo, eu tive um embate com o tio Trutz, né, e ele cismou que queria fazer uma live, porque a gente ia pra... Eu falei, não, live não faço. Né, live não faço, você tá no teu território de live, né, então você vem aqui na rádio. Sim. Mas se eu for aí, eu falei, se você vir aqui, você vai se surpreender com a entrevista que vamos fazer. Mas não é outra. Saiu de lá numa boa, e depois a gente ter tido um embate daqueles dando fora do ar. Rafael Tavares. Esses dias eu encontrei com o Rafael, né, e eu tinha feito algumas críticas pesadas ao ex-deputado Rafael Tavares, mas crítica de que eu disse que ele tinha parado de chorar, né, que a vida é dura para todo mundo, e que o que aconteceu foi um problema eleitoral. Depois eu encontrei e falei, cara, eu assisti o vídeo lá, show, tá tudo bem, São Paulino aí. Agora, tudo é muito sensível, né? Eu falo por conta do quê? Hoje o político, ele está preocupado com 3 coisas: a internet, a opinião pública e a opinião pública direta, a bolha dele. Muito, ele perde às vezes de estar com você, de colocar com o pensamento... Como a moda antiga, aquelas conversas longas, né? Com você, Danilo mesmo. Entendi. Comigo, ele perde muitas vezes o pensamento dele coaduna com o seu e com o meu, mas no público dele não, então ele tem medo disso. Entendi. Então, presta contas, né? Ele te trata mal porque o público dele não gosta de você, não gosta de um comentário que você fez. E aí ele te trata de uma maneira a te repelir e depois ele passa mal por isso. Ele fala, puxa, eu podia, né, ter conversado com o cara, mas né, e eu falo pra você, nos meus comentários eu consigo atrair o ódio da direita e da esquerda. Mas esse é o papel, às vezes, de ainda manter uma linha, né? Eu acho que não devia ser. Não era para ser assim, né? Era para que a esquerda e a direita observassem. Poxa, hoje, para você começar uma conversa, você tem que começar assim. Se você vai conversar com um bolsonarista, você fala, mas o Lula falar para você, que coisa, hein? Aí você pode falar com o Bolsonaro, tem um probleminha aqui e outro ali. Se você vai falar com o Lulista... Você tem que compensar. Se você falar com o Lulista, você fala, pô, o Bolsonaro, pelo amor de Deus, credo. Mas olha, o Lula, eu acho que... Aí deixa, você tem que ter uma senha para falar com os dois extremos. Um código, né? A metalinguagem, né? Bom, agora, no meio de tudo isso, né, tem uma coisa chamada audiência. Que faça chuva, faça sol, o Joel Silva tem audiência. Não é à toa que fica
tanto tempo no ar, né, e foi tão aclamado onde passou em todas as emissoras. Algo que às vezes o político não tem essa audiência. Políticos vão, políticos vêm, políticos estão e depois não estão mais, né? Como que é também esse processo de às vezes ver essa questão até de esse momento mais glamouroso do político e depois você continua ali e às vezes o político não vai estar nesse holofote todo, até o tratamento muda também, né? Isso eu não posso perder a linha de raciocínio com relação à política, mas isso é uma das coisas que me norteou na vida, porque como operador de áudio, sonoplasta de muitos locutores, e no começo eu não tinha, eu não sabia que eu poderia chegar a ser um locutor, um jornalista, mas eu fui aprendendo que esses caras, que tudo passa, né? E você tinha locutores que não falavam com o operador. Ele passava por você, ia lá fazer o programa dele, depois saía e ia embora, pegava geralmente o carrão dele, e eu pegava a minha bicicleta, os outros também. Né? Eu falava, cara, se um dia eu chegar, eu vou saber que um dia eu posso chegar, né? Se é que a palavra existe. Isso me ajudou bastante, mas muito mesmo. Então hoje não tem essa coisa. Eu estava lembrando hoje ali, antes de sair, olhando as medalhas, falei, cara, eu recebi todas as medalhas da segurança pública. Eu sou cidadão campo-grandense, cidadão do Mato Grossense, E isso nunca me subiu a cabeça, tanto que eu estava limpando para guardar em algum lugar, mas preciso colocar isso no... Porque eu vejo das pessoas, né, falando, eu preciso ter uma linha tênue, não é que eu não dou valor a isso, e não dá para deslumbrar com isso. Sim. Eu vejo, por exemplo, o cara colocar, recebi uma moção, né, do vereador, recebi moção de todos, a época dos programas pela manhã. Então, quando você conversa com um político hoje, por exemplo, eu converso assim, de pegar o telefone e ligar para o senador Delcídio, né, com quem eu não falava à época, até porque era muito difícil. Hoje, se você chamar o Delcídio para um podcast, ele vai vir, não só por ser uma época eleitoral, mas é um cara muito interessante. Sim, né? E é um personagem, né? Eu brincando com ele esses dias, né, a gente tava lá e falei, eu vi um vídeo do YouTube num castelo, eu estive naquele castelo. Falei, olha que legal você poder conversar com o cara que faz parte. Né? Aí você pega aí hoje também muito mais acessível o ex-governador André, né? O próprio Reinaldo também, né? O Reinaldo, né? Então assim, e você percebe que o governador Riedel, por exemplo, é um cara que quer ser acessível, mas não dá mais. Ele te olha, tipo, vou falar já e quando vê o bonde já passou. Então tem isso também. Talvez essas pessoas não eram inacessíveis, mas o virar passageiro, né, que afasta elas da gente. Então assim, passa. Tem muita gente que foi político, que esteve bem de situação e hoje não está mais nem com uma grana para estar legal. Mas a gente não tem um certo preconceito como sociedade com o acessível, com o gente boa, no seguinte sentido. Por exemplo, assim, muitas vezes o gente boa, ele também tem por trás desse comportamento um conhecimento técnico excelente, né? Que, claro, só vai ser provado em cima de algum projeto, algo que ele fizer. Mas não está meio que na moda, porque essa pessoa, geralmente, ela vai ficar no centro do espectro eleitoral, político e tudo mais. E nada está se decidindo no centro mais. Qualquer coisa. Até uma placa de rua, ela é decidida no meio de polarização. Você tem figuras aí que estão aí sofrendo para se comunicar ou para fazer essa mensagem chegar. Daqui a pouco você vai mudar a placa de pare para a placa verde e amarelo, né? Sim, vermelho, também, né? Até isso também pode estar em questão, né? São propostas muito diferentes dos dois lados. Eu digo o exemplo da Rose, que talvez estivesse no segundo turno de 2022 e depois daquela quinta-feira foi pulverizada naquela circunstância, tanto ela quanto o André Puccinelli, né? Que hoje são cotados aí como pré-candidatos fortes para Campo Grande, né? E, inclusive, se você for olhar, até a figura de quem está hoje no mandato é uma figura de centro, né? Até tenta se colocar à direita e tudo mais, mas é uma figura de centro. E também vergonhoso no Mato Grosso do Sul você ser uma figura de centro, você é uma figura de esperar as coisas sinalizarem para você agir. Você é taxado de isentão. Isentão ou covarde ou renegado de algum dos lados, né? Você sabe que a gente... O McLuhan falava isso já há 300 anos, né? Mas essa questão da massa, né? da globalização, essa coisa toda da gente não poder ter o próprio pensamento, ou a nossa aldeia global, ela tem que ser global mesmo. Eu vou um pouco na contramão disso. Eu acho que nós aqui, nós dois, e quem mais estiver assistindo, 3 ou 4, 5, 10 ou 1000 ou 1 milhão, nós podemos começar um movimento. E o meu movimento nessa eleição, e eu conversei isso com alguns colegas do horário e até uns de horários diferentes do jornalismo.
eu vou querer ouvir propostas e vou querer muito menos polarização. Eu acho que eu tenho essa obrigação, né? Recentemente, as rádios de Campo Grande encomendaram uma pesquisa Cantar Ibope, que é o Ibope, né? Que o Montenegro vendeu o Ibope, agora é Cantar Ibope, né? Uma das pesquisas mais respeitadas. E ela colocou o meu programa como o mais ouvido no horário, né? Em 3 meses de programa que a gente está na Mega, na dificuldade de identidade, porque as pessoas ligam até hoje para a Rádio Capital e querem saber do Jornal do Capital meio-dia, né? E eu compliquei mais ainda, quando foi para a Mega, eu falei que chama Mega meio-dia. Eu complico um pouco mais, até pela questão do desafio. Eu quero saber, eu posso ter essa percepção. Eu saí de uma emissora para outra que sempre andou junto com ela. São as 2 primeiras emissoras de Campo Grande, as primeiras FMs do estado. Chamava Canarinho, né? Canarinho, né, do Grupo Correio do Estado, e a Mega, né, e a Capital, aliás. Então, assim, foi uma mudança drástica na questão de estar no prefixo consagrado, o outro também mas o outro não me tinha, né, até as cores, né, são assim, um negócio muito engraçado. E eu acho que ali, criando esse espaço, já que a população deu um fator muito importante aqui, o dono da rádio, Marcelo, ele abriu para mim a pesquisa e falou, cara, e eu já tinha ouvido isso do Cacá, né, o falecido Cacá, meu irmão de jornada aí que eu perdi no caminho da vida, né. O Cacá abriu uma vez e falou, cara, eu fiz aqui já a 4ª pesquisa, 4º ano, eu não consigo identificar o teu público, porque ele é classe D, B, C, A, né, fica difícil na rádio nortear algumas campanhas. Fica, cara, não estamos em primeiro? Não faz campanha de nada. O primeiro tem todo mundo, né? E aí o Marcelo foi a mesma coisa agora. Falou, cara, abri aqui a pesquisa. Classe A, lideramos. Por escolaridade, lideramos. Por idade, tem criança que gosta, lideramos. Então, assim, não dá para você só festejar isso. Você tem uma responsabilidade. Eu acho que ela é um pouco tentar. Eu acho que a gente caminha para uma centralização, se é que a palavra existe, mas meio que globalizado. Mas eu vou fazer a minha parte. Sabe? Eu não quero mais extremos. Até quando eu termino uma entrevista com... O legal é você não precisar ter problema falar nomes, né? Eu termino uma entrevista com o Polon, falo, Polon, termina no ar. Eu falo, cara, você é no ar, né? Falo, você é uma surpresa para mim, um cara que eu gostei muito de ter entrevistado a primeira vez, e ele foi lá dizendo que me ouvia, né, e queria ser entrevistado, né? Na segunda entrevista eu falo isso. Mas você só precisa resolver, você é direita ou você é bolsonarista? Fala que você é direita, pelo amor de Deus. Eu falei, não, eu sou bolsonarista. Eu falei, aí você estraga tudo, né? E seria a mesma coisa se falasse que é lulista, né? Fale que é esquerda. Não, é um dilema que o Brasil está passando, do que vai ser esse fenômeno político, porque o bolsonarismo ele é uma fase. Vem para o centro. Ele caminha para isso. E o próprio lulismo, dentro do PT, você tem gente que discorda do Lula. Então, né? é que nós temos um problema aí. Nós temos a direita e temos o bolsonarismo, que é a extrema-direita. Nós não temos no Brasil, você pode discordar de mim, até porque, né, alguém mais que discorda também, nós não temos extrema-esquerda. Tem o PCO, né? Talvez. Mas qual é a representatividade política do PCO? Não tem. Né? Isso tem, mas sem representatividade política. Não tem nada, né? E nós estamos falando de uma extrema-direita que tem uma representatividade tão grande quanto a direita e quanto a esquerda. 1/3 do Congresso, então nós talvez, temos um peso assim. Você não tem uma esquerda. E a população nossa, infelizmente, ela ignora algumas coisas, né? Você vê, recentemente, a discussão em cima do Flávio Dino. O Flávio Dino é um comunista e tal. Cara, o cara vai na missa todo domingo, é um católico praticante, você pode até classificar de alguma outra coisa, mas comunista não cabe. Né? Igual quando o cara fala assim, o Lula é um ladrão comunista. Não dá para ser comunista e ladrão ao mesmo tempo. A gente não tem, às vezes, o conceito das coisas. Né? Então, assim, fica difícil você colocar alguém extrema, não sei o quê, porque ele não tem as nossas caixinhas. Mas são narrativas, a internet ela é fantástica nisso. São narrativas que colocam tudo muito perto. Por exemplo, assim... O Humberto Eco falou? Eu falei um dia isso na rádio, nossa, o Joel chamou a gente tudo de burro. Não, foi o Humberto Eco que disse que a internet deu voz a um bando de imbecis. Sim, e ela... Não que os inteligentes estavam ali, sim, falando entre eles. Os imbecis, que podem não ser essas pessoas que acharam ruim, também tem voz, todo mundo tem voz. Mas são narrativas irreais. Por exemplo, assim, você vê assim, é claro que a eleição norte-americana ela influencia na América do Sul, muito. Ponto. Mas que ela determina algo em um país da América do Sul, não diretamente. Já tem essa fantasia aí de que a partir da eleição do Trump já muda totalmente no Brasil para 2026. É uma tentativa de
pegar McLuhan e colocar de novo aí, sim, sim. de uma aldeia global que não é desse jeito. Não é bem assim, os Estados Unidos tem tantos interesses, tantos problemas, né? Dá. Mesma coisa, a Não Europa. dá pra gente trazer pra cá isso de Bolsonaro. Mas em Israel foi assim, essa questão de Israel agora, você entrou nesse vespeiro, foi tentar explicar essa questão mas, toda. Eu acho tão simples isso, né? E a narrativa dele, muita gente falou do que o Lula disse sem ter tido acesso à fala, ao pronunciamento dele. E eu confesso que eu fui uma das pessoas que fiz o comentário para ser imediatista em cima do que eu tinha lido ali. Eu fui ver a fala do Lula e assim, hoje nem vou comentar mais porque já passou. Mas o que o Lula queria, na minha opinião, e não estou dizendo se ele está certo ou errado, tá? Acho até que eu não faria. Mas você vê uma intenção no que ele falou. Ele provocou um debate. É, isso aí. Ele provocou um debate. O que é normal no parlamento, às vezes, para você provocar um debate, você tem que ser muito seguro de si. Você tem que saber o que vai vir de volta. Né? E eu não vejo ninguém na América do Sul, ou sei lá, até no mundo mesmo, que tivesse essa coragem de perder eleitores, de entrar num cancelamento, como o Lula teve. Ou de abrir, né? Abrir uma discussão longa e complexa que envolve muita coisa. Ele entrou num vespeiro, né? Mundial. Sim. Só que você não vê um líder mundial falar mal da fala dele. Sim, sim. É. Até porque envolve muita coisa. Em cima desse comportamento, sem fazer paralelos, né? Claro. Você diria que eu estou mais esquerda ou direita? Não, o que eu quero perguntar é justamente sobre isso. Porque, pode ser cancelado. No seguinte sentido, muitos radialistas vão para a política no Mato Grosso do Sul e obtêm sucesso. Você citou lá o Picarelli lá atrás, mas Campo Grande já elegeu o prefeito que veio da rádio, o Bernal, 2012. Lucas de Lima está aí fora. Milton Viana. Podia ter sido prefeito antes do Bernal, né? Teve essa chance. O Bernal vai ser governador se tivesse pensado um pouquinho na vida. Né? E assim, você tem algo que muitos políticos até invejam, que é aquela largada. Simpatizantes, pessoas que gostam de você e tal. Dependendo da estrutura política, você poderia ser naturalmente um parlamentar e tudo mais. Que tipo de político, que tipo de vereador ou deputado seria o Joel Silva? Possivelmente alguém que provocaria debates também? Na verdade, isso é uma desgraça para a Câmara de Vereadores ou para a Assembleia, porque eu seria o cara que proporia algumas coisas e o que fosse colocado contrário, eu levar para a rádio. Falar, o seguinte, colocamos aqui um projeto que beneficiaria vocês. Esse é um canhão, né? E o fulano, ciclano e Beltrano falaram que não é. Agora, se vocês concordam com o cara, não, faria isso. Eu acho que... Por quê? Porque, eu nem sei se eu falei isso, eu repeti tanto essa frase hoje, eu entrevistei uma pessoa hoje, e ontem repeti essa frase, que é uma frase do Hélio Ribeiro. O Hélio Ribeiro é um radialista das antigas, mas quem disse a frase do Hélio Ribeiro e eu tive acesso foi o Milton Neves, que o rádio é a maior oportunidade desperdiçada pelo ser humano. Porque nós temos chance de fazer muita coisa no rádio, não fazemos. Nós tocamos música no rádio. Para que você toca música no rádio hoje? Se você tem o Spotify, sim, se você tem... Né? O YouTube, né? Aí, para onde é que essa comunicação fugiu, e graças a Deus que existe, ela veio toda para o podcast. Você toca música? Não. Verdade. Você conversa o programa inteiro. Verdade. Esse era o papel do rádio antigamente. E outra, as pessoas se norteavam comportamentos e tudo mais pelo rádio. Isso aqui é um podcast? Não, isso aqui é um videocast. Videocast. E era para estar numa rádio. O nome é podcast, né? Sim, sim. E era para estar numa rádio, não, isso aqui é conteúdo que qualquer emissora pode pegar, colocar e tá valendo. E você produz esse conteúdo de graça. O YouTube oportuniza isso às pessoas. Eu amanheço o dia vendo podcast. E aí é verdade, e é um método honesto, né? Igual você faz também na rádio, que hoje em dia a fonte ela está muito reclamando. Eu entendo. Muitas vezes você dá uma entrevista e não sai tudo que você falou, né? Não sai o jornalismo, por exemplo, tem muito esse problema, tal, ou sai diferente, né? A gente tem uma chuva de assessorias, hoje em dia muito mais conteúdo de assessoria do que aquele conteúdo da moda antiga, de algum jornalista provocando alguém a falar, tal. Agora, na entrevista não. A entrevista é um lá e cá, né, honesto, genuíno, muito claro, que contextualiza as coisas, né? Nesse sentido, era para a gente ter um panorama melhor e mais amplo de tudo. No entanto, não é. Por exemplo, Campo Grande está às vésperas de uma eleição municipal e a gente não sabe o plano de governo de ninguém, não sabe para onde vai, não sabe grandes propostas. Mesma coisa no interior. Nós não soubemos isso na eleição para presidente, né? Um perigo isso, né? Na eleição para presidente nós tivemos o quê? De plano de governo, de propostas? Zero. O que você vai lembrar do debate da Globo, por exemplo, do candidato padre. Sim. Né? Ou do padre de festa junina, do Lula chamando o Bolsonaro de mentiroso e vice-versa, mas ninguém que tenha falado alguma coisa. Por outro lado, se você for lembrar, e isso a internet é fantástica, da eleição para prefeito, nós tínhamos um candidato que falava que ia colocar ar-condicionado nos ônibus. Lembro. Né? Pois é, ele falou isso na primeira eleição.
Ele foi reeleito, com a internet mostrando que ele falou isso, ele não fazendo isso. Não falou sobre isso. E ele foi reeleito. Sim. No Reviva também, que não teria mais nenhuma loja com portas fechadas, porque lá seria um lugar de, como que fala, como um shopping a céu aberto. E hoje em dia você tem uma realidade totalmente diferente. Então, olha como é que é, né? A mesma internet que nos mostra tudo que foi falado, que não foi cumprido. Ela registra tudo, né? Ela registra tudo, mas ela também não teve a capacidade de impedir uma reeleição. Estou falando de um fato isolado, mas devemos ter outros aí. Sim, então você tem um senso crítico no meio de tudo isso, né? E muitas vezes das pessoas também deixarem para escolher a eleição igual quem escolhe shampoo numa prateleira também. Como eu te né? disse, tem ligação aqui, o WhatsApp, pessoas perguntando quem vai votar. É um absurdo isso. Que você pergunta no dia da eleição quem você vai votar. Terrível, né? Aí nós estamos falando das pessoas que têm acesso ao meu número de celular. E aquelas que não têm ou que perguntam para outras pessoas quantas diaristas, o pedreiro que tem o seu mestre de obras, né, não perguntam para eles. Será que a gente ainda vive a... Não, e um fenômeno interessante, a abstenção ela é uma fatia consolidada no meio de tudo isso aí, gigante, 25% e tal. Resolve a eleição. E fora isso, tem muito comum no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande principalmente, o voto de legenda, né? Então você tem na Câmara Municipal dos 29 uma representatividade de votos que não chega a 70 mil. Então você tem uma casa de leis que ela não é tão robusta no total de votos ali, que poderia ser uma representatividade muito mais forte, até como já foi no passado, da Câmara ser capaz até de dali sair um fenômeno para alguém concorrer a prefeito, né, ou ser cotado. Há quanto tempo nós não temos um prefeito saindo da Câmara? Ou um vice-prefeito? Talvez, não teve, né? A memória, o último foi o Edil. O último foi o Edil. E isso porque o Nelsinho, ele sai Tem gente assistindo a gente que não sabe quem foi o Edil, tá? Pois é. Você sabe quantos anos tem isso? Olha, estamos falando de 2004, né? Então, estamos falando de 20 anos. 20 anos, é muita coisa, é muita coisa. Numa época que a Câmara Municipal foi forte, a cidade desenvolveu bem, né? E aí o próprio Nelsinho, ele sai da Câmara, vira deputado estadual, depois vira o candidato do MDB à Prefeitura de Campo Grande, ganhando o primeiro turno. Né? Naquela eleição que dali para frente até marca uma certa independência do MDB, o racha, dado o sucesso que ele teve. De lá para cá, a gente não tem o registro de uma Câmara forte, né? E visto também até de uma Assembleia mais forte. Você vê vários deputados que poderiam estar concorrendo nessa eleição aqui, ou em cidades do interior, que desistem por conta da densidade eleitoral deles. Né? Nós tivemos aí um governador que nem é político, né? Que não tem histórico de um cargo de deputado, de um cargo de deputado federal, né? Que simplesmente veio, né? E eu sempre brinco com ele, né? Ele até usou essa frase. Eu falei, o senhor não é um governador, o senhor é o CEO do Estado. Porque ele trata o Estado dessa forma, que é muito bom pra gente. Sim, né? Pode ser um case, né? De repente, eu acho que é um case, eu acho que é um case. E acho que o Eduardo Rieder, ele tem um futuro na política, não tem um futuro político, a diferença, né? Brilhante. Né? Eu tenho, pelas minhas previsões, que ele pode nem ser candidato à reeleição e ser candidato ao Senado. E o Brasil, o PSDB está embaixo no Brasil, né? E o Brasil, o PSDB dá uma olhada e fala, peraí, nós temos aqui um cara. Aí você vai falar assim, nossa, mas você está falando que o cara pode ser candidato à presidência? Estou num estado que teve 2 candidatas na eleição passada. Para mim, eu acho que talvez o perfil mais próximo dele é o Tarcísio, em São Paulo. São parecidos. Só que o Tarcísio, ele tem um país para ele governar, né? Isso. E ele presta conta ao bolsonarismo, então ele fica refém dessa questão política que não vai ficar muito bem definida. Você pega a maturidade política do Eduardo Rieder, né? Um cara que em rede nacional recebe um desapoio, né? Porque ele apoiava o Bolsonaro. Você fala, meu candidato é o Contar. Aí perguntam para ele já no outro dia, governador, ele fala, manteve meu voto no governador, né? Quer dizer, se sou eu falar que é safado, nunca votaria nele. E ele manteve a calma. O preço da sobriedade, né? Que acabou determinando a vitória depois. Exato. O cara que você corre o risco de estar na porta dos poderes e encontrar andando de skate. Sim. Você sabe que aquela cena não foi programada, né? Sim. Ele estava de boa, o filho filmou e os marqueteiros pegaram. Que machucou a perna né, no final da eleição. Agora, sim, ele tem uma barreira estratégica para o sucesso dele. O Reinaldo conseguiu dar jeito nos 8 anos dele com 2 coisas. Um ajuste severo ali em 2015. O Reinaldo teve 4 anos, 8, né? Mas os 4 divididos, acho que 2 em 2, se você puxar para a memória, todos eles tiveram um dinheiro, entre aspas, caindo do céu. É verdade. Teve aquele do judicial, né? Depósito judicial. Teve. Aí foi indo. Então, assim,
precisa ter competência para saber o que faz com o dinheiro também. Sim, sim. Né? Então ele teve essa competência, mas teve essa ajuda divina também. Teve ajuda divina. E ele conseguiu fortalecer bem pelo municipalismo, que ajudou o Riedel ajudou o Reinaldo a fazer um sucessor. Só que esse municipalismo ele vai passar por um tranco agora em 2024. Por quê? É possível que a gente tenha mais pulverizado as forças políticas do Estado e muita gente nova assumindo prefeitura. Se as prefeituras estiverem mal, é mais gente para o governo do Estado ter que socorrer, visto que você vê a maior prefeitura, que é Campo Grande, hoje é uma prefeitura deficitária, né? Toda hora é o governo do Estado tendo que dar uma forcinha ali para a coisa acontecer. Mas é engraçado isso, né? Assim como o nosso Estado é uma ilha positiva no Brasil, né? Nós temos uma saúde financeira que pouca gente tem, poucos estados têm. É um Flamengo da vida, né? Pagou o preço e depois arrumou, né? Exatamente. O Reinaldo pagou isso com austeridade. Em plena campanha eleitoral, ele fez alguns ajustes que foram pesados para ele, para a popularidade dele. Tudo bem que foi quando a candidata era a Rose, né? E a gente tem, por exemplo, tem muitas dúvidas se realmente o PSDB queria que ela fosse prefeita. Mas, enfim, isso é uma outra história. O que a gente tem em Campo Grande é justamente o contrário, né? É uma ilha onde as coisas não acontecem. Né? O último prefeito que nós tivemos foi o Nelsinho. Depois de lá foi um trem destrambelhado que muito falar um negócio. É muito ruim. É muito tempo de uma sequência ruim, né? E o Nelsinho que vinha de uma construção do André. Tem um legado para ele, Tem né? legado para ele, né? Então, tanto que ele não termina o segundo tão bem assim. E aí é um trem descarrilado que até hoje a gente não sabe onde é que vai parar, né? Mas agora, essa política de Campo Grande, ela não dá mais intervalo. Em Dourados também está assim, né? Que outra cidade grande aqui, Três Lagoas a mesma coisa. Quer dizer, aquela política sem intervalo tem terceiro turno, né? Como falam. Em 2016, que era para ter sido uma eleição de proposta, se eu não me engano, numa entrevista para você, a Rose vem e fala aquela história do prioridade zero. Quer dizer, prioridade máxima para a saúde. Na verdade não foi para mim, foi num programa de governo. Programa de governo. Um programa político. Né? É o horário político gravado. Né? Tá, verdade. Programa de rádio, mas o primeiro lugar que ela repercute depois é contigo, explicando isso. E ela explica claramente, ela fala, olha... Que é uma linguagem usada, por técnica, exemplo, né? no SAMU. Prioridade zero, tem que ir lá antes de qualquer coisa. Na NASA, utilizaram essa metáfora. Né? Já entra nessa polarização do pegar, pinçar trechos. O WhatsApp estava começando naquela época. E dali você fazia essa desconstrução em cima daquilo. O que hoje a direita faz muito bem. Você vai discutir uma coisa e os caras começam a rir de você, por exemplo. Já te descredibiliza, embora você tenha argumentos. A gente está vendo isso no Big Brother, né? Que é o personagem descredibilizar o outro, não deixar o outro falar e bater em cima daquilo. E isso pega. Agora, nós vamos ter um problema maior nessa eleição agora, que é a inteligência artificial. Isso que eu ia perguntar. Matou a charada. Ali foi um efeito parecido com o que a inteligência artificial vai poder fazer agora. Você vai colocar palavras na boca de alguém que não existe, essa pessoa vai ter que vir explicar, né, e vai perder tempo explicando algo que não fez, enquanto quem lançou isso e aí não avança. Então, e aí o jornalismo talvez seja o contraponto para isso? Eu acho muito difícil, como eu falei para você, eu peguei para mim essa tentativa de fazer essa coisa certa. Mas, por outro lado, nós temos muita gente que vai se prestar a esse tipo de coisa. Né? Você pega hoje, por exemplo, os sites que são a grande como é que eu vou chamar isso? Turbina de audiência inicial, né? Então não é nem isso, porque assim, tanto o governo, prefeitura, assembleia, câmara, que tem as suas mídias de propaganda, eles colocam nos sites, né? Mas não tomam cuidado de saber o que é aquele site. Quem assina aquilo? Sim. Então você pega hoje um site pequeno aí, e aí você vai ler uma matéria, está lá embaixo nada, Mídia Max, Campo Grande, quando assina. Sim, sim. Então você não tem jornalista cuidando daquilo lá. Não, são mais de 2.000 sites no Mato Grosso do Sul. Não existe isso. Não existe. Você pega o interior do estado, você tem vereador que tem site. É um absurdo. Né? Os caras falam, nossa, mas você secretário fala isso, municipal que tem site. Tem site, cara, né? Que tem rádio. Então você pega, aí o cara fala assim, mas você fala isso e você prova. Você quer que eu prove? Não. Então, se não tiver jornalista responsável, não tem como ter o site. Você falou 2.000, eu não tinha esse número, mas vamos chutar. Mais de 2.000. Mais de 2.000. São 79 cidades. 50 não tem jornalista, tem jornalista responsável, o resto não tem. Não tem. Eu imagino isso, porque assim, você pega ali, são 79 cidades. Olha, quanto tempo você gasta para fazer uma matéria? Se você sair hoje de manhã, você com para o site, né, para o MS em Dia, você vai sair de manhã, você vai num carro com alguém dirigindo e com um fotógrafo,
e você. Isso se você for bem econômico. Sim. Você vai voltar para a sua redação com 2 matérias. 2, 3, ou 4 pequenininhas no máximo. 2 matérias você vai voltar bem feitas. Sim. Porque você não consegue sair da Assembleia para chegar no acidente. Sim, sim. Então você vai voltar sim, contextos diferentes. Com 2 matérias. Então, e você é um jornalista. Esses sites, esses 2.600, tem quantos jornalistas para colocar 10 matérias de manhã e 10 da tarde? Não, e outra, talvez a gente não tenha nem essa mão de obra aqui no Estado. Não tem no Estado. Voltada para isso. Não tem no Estado. Aí o que acontece? Nós temos sites que pagam R$ 1.300 para o jornalista. Por quê? Porque o trabalho do jornalista não vale tanto quanto você pegar o cara do Campo Grande News, que é bem remunerado, do Media Max, que é bem remunerado, chupar a matéria dele e mandar o cara transformar. Sim. Agora interessa a quem isso? E já deu problema no passado. Eu lembro uma época que eu trabalhava no Media Max e ele ficou fora do ar por conta de um processo que veio de São Paulo. Não sei se você lembra aquele caso lá, acho que é do Hélio Botura. Aí nós temos um cara chamado Ézer Cáceres. Pois é. Esse moço foi lá dentro. E porque vários sites do interior replicaram. Ele foi lá dentro do X do problema e resolveu. Sim. Então, assim, nós temos alguns jornalistas... Mas derrubaram. Por quê? Por causa do interior começou a replicar uma situação, o Media Max ajustou a informação, e o interior, acho que mais de 100 sites na época. É uma falha que o online Mas tem. o problema também é o governo do Estado, as autoridades, as prefeituras, também irrigarem esse ecossistema. Vamos lá. Vamos começar de baixo. Você pega a rádio, por exemplo. A rádio você tem todo um custo para você poder entrar no ar, ligar. Vamos começar de baixo. Você pega a Câmara de Vereadores, você pega a Assembleia Legislativa, você pega o Tribunal de Justiça, você pega todo mundo vai colocar mídia nos sites que não sabe quais são. Por quê? A pergunta é por quê? Né? Hoje é muito por conta do WhatsApp, né? Eu acho que assim, o link no WhatsApp, embora não tenha influência o site, ele... E aí você tira E seria... Aí eu entro... Descredibiliza o trabalho correto, né? Quando eu entrevistei o Lula, e foi antes dele ser preso, a entrevista que ele me deu, uma delas... Ele fala de regulação da internet. Ele fala de regulação da mídia, da internet. E que tem que ter. Tudo tem regras. Eu não estou dizendo aqui, mas você é jornalista, quer que regula? A farmácia não tem em toda esquina. Para ter uma farmácia tem que ter um farmacêutico, tem uma norma, aquilo ali. A regulação, que eu sou favorável, é esse tipo de coisa. Né? Aí o cara fala de você, Danilo, e aí faz uns tardalhaços que você fez isso, aquilo, outro, fala que você é palmeirense, tem coisa pior que isso. E aí no outro dia vem e faz um rodapé lá, colocando, não, mentira, ele era corintiano. E aí, tá pago? Né? Quem paga por isso? Sim, sem contar que uma coisa é notícia, eu sou corintiano, uma coisa é notícia, outra coisa é a publicação dela, outra coisa é a reverberação dela, né? Para reverberar, hoje em dia você tem o tráfego pago e tudo mais. Aí o extremista, né? Ele vira, não gosta desse Danilo, compartilhar. Pá. E ainda mexe o quê? Mete uma frase, qual que é a frase? Não sei se é verdade, mas eu... Meu Deus. Quem que é responsabilidade por isso? Ninguém, né? Eu estava vendo... E aí, vou ter que falar do Bolsonaro. Estava vendo um memezinho, né? A moça aparece assim e fala, você quer irritar um bolsonarista? Mas servia para quando a esquerda estava mais forte, né? Como é que faz? Pergunta, qual a fonte? Rapaz, pergunta qual a fonte. É um absurdo. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Nós temos esse papel de fazer esse bom jornalismo, essa triagem, e principalmente do que eu estou falando, saber qual é a fonte. Agora, a pandemia, Joel, ela deu algumas lições para a gente. Uma delas é que o ser humano é o ser humano, né? Acabou a pandemia, voltou tudo normal, às vezes até pior. Vamos sair melhores. Outra é que algumas profissões que às vezes a gente não dava tanta moral, infelizmente, elas provaram o seu valor, né? A enfermagem estava aí salvando vidas, emendando o plantão. E até o SUS, né? O SUS também. E o próprio jornalismo tendo um papel decisivo para salvar vidas naquela guerra de informação e desinformação com relação às vacinas e tratamento e tudo mais. Como que foi você ali, na linha de frente, um dos maiores comunicadores do Estado, tá de olho com relação a essa responsabilidade? Porque no começo era uma informação, checa, não checa, divulga e tal. Mas aquilo foi tão persistente durante meses e o risco daquela informação errada cair, de acabar eliminando vidas. Quantas pessoas davam entrada em estado gravíssimo porque não queriam usar máscara e tudo mais. E aí você todo dia ali enfatizava essa questão, falava, tentava entrar na cabeça das pessoas explicando, olha, pode discordar, mas vacina, faz isso, aquilo. E sabendo que por trás daquele conselho tinha um conceito muito grande de vida, né? Primeiro de tudo a vida.
fazia um programa na Jovem Pan, pela manhã, e apresentava eu e a jornalista Livia Machado, né? E a gente, em janeiro, começou a ver alguma coisa a respeito e começamos a dar uma pesquisada, né? Eu falei, olha só, aconteceu aqui em Wuhan uma Olimpíada, né? Em dezembro, uma Olimpíada Militar. Falei, se esse negócio de pandemia foi verdade mesmo, esse povo veio de lá, foi para onde? Né? Então a gente já começou a assustar por ali. A Lívia ficou grávida logo no começo do ano e parou de ir presencial. Passou a fazer o programa, porque ficava nós dois no estúdio, né? Cada um foi para sua casa, para algum lugar depois. Sim. Né? Então a gente já estava meio que preocupado com isso. E você recebe gente diferente todo dia. Não, a gente parou de receber as pessoas. Sim. Mas nós dois éramos de casas diferentes. Né? Então a gente começou a preocupar. E a gente não fazia de máscara porque ali a gente teve que optar. Ou a gente faz um programa bem feito, né? Que não dá para fazer de máscara naquele começo ainda. Né? Ou não, mas quando ela fica grávida e vai cuidar, ficar em casa por conta desse problema, e eu fico lá, a gente faz continua cuidando do que está acontecendo. E vem vindo. E aí, em agosto daquele ano de 2020, eu tenho Covid. Né? Antes da vacina. Antes de existir o pensamento da vacina. E eu quase morro, realmente. Aí ia ser entubado num dia, e naquele dia começa a melhorar. Mas eu fui vendo o monstro chegar. Né? E ele chegar e me pegar. Me pega bem no começo, né? Eu me recupero. É impressionante o quanto você quase morre num dia e no outro você já está inteiro. Né? Porque tu falava entubou já era. Realmente eu ia entubado, tinha outro jeito. E a partir dali também eu começo a entrevistar essas pessoas. E receber convites para dar entrevista também, até de fora do estado. Né? E aí fica fácil para mim entrevistar o cara da Fiocruz, fica fácil entrevistar os pesquisadores. Então, assim, eu tive essa oportunidade por ter passado por isso. Né? Então, assim, não tinha como eu negar isso. Eu olhava para algumas coisas e aí... Você sabia o risco da doença, você passou por aquilo. Né? Tanto que quando eu vejo a pessoa anunciar, eu lembro que eu estava sentado na sala ali pela CNN, que aliás estava estreando naquele ano, pela CNN, a entrevista de uma pessoa dizendo que nós encontramos a vacina. Nossa, eu quase desmaiei de felicidade. Aí você começa a ver depois, não compramos a vacina por isso, por aquilo. Né? Porque não era tal coisa. Gente, eu não quero nem saber quanto custa a vacina, eu preciso disso aí. Né? Mas a vacina trouxe consequências. Eu estou falando daquele momento. Né? O quanto que a gente podia ter feito mais, né? Falado mais, não só a vacina. Mas... e pesou para 2022. Né? Foi. Nitidamente foi um evento que teve um efeito para logo depois, então, assim, no cenário eleitoral. Foi um período complicadíssimo, né? A gente tem que trazer isso, a informação das mortes. E você falava morte com a naturalidade que a gente viu na Itália os caixões chegando ali daquela forma, e eu tenho informação, até porque lá na Jovem Pan entrevistando, aqui nós, quando digo nós, né, os hospitais escolheram também quem ia cuidar. Né, esse aqui não dá. Esse aqui questão do mais velho, mais novo, né? Isso houve aqui. Entendeu? Esteve do nosso lado. Né, eu mesmo, se estivesse ao lado de um jovem de 18 anos, poderia ser descartado, porque não? Eu tinha bronquite, né, uma série de comorbidades que poderiam ser colocadas em xeque ali, né? Então, assim, nós vivenciamos isso bem na cara, bem do lado ali, não dava para negar isso. Fazer rádio naquela época foi bem complicado. Você passou naquele período, um pouco depois, pela TVE também. Teve uma chance de fazer um trabalho bonito lá, até o Mato Grosso do Som também. Comecei um programa que, assim, até hoje eu não sei por que acabou, né? Porque a gente termina o governo Reinaldo, começa o governo Riedel, e o pessoal chegou meio que vamos tirar tudo para começar de novo, né? Não foi aquela coisa de, peraí, vamos conversar, o que... Não teve a transição esperada, né? Pelo menos por mim. Até eu acho que foi uma das falhas do governo não ter isso, né? O governo que falou muito em meritocracia, né? Eu sou funcionário, engraçado isso, né? O governo falou muito em meritocracia, você falou aqui algumas qualidades minhas, você que falou, não fui eu. Né? E hoje nós temos uma rádio e uma TV que não conta comigo. Então, assim, das duas, ou você está muito errado, sim. ou quem está muito certo. Mas, assim, são pessoas interessantes, ligadas ao governo, né, que inclusive tem amigos, né, inclusive o presidente é meu amigo, né, mas que eu acho que esse começo foi um pouco atrabalhoado, se é que a palavra eu acho que talvez pragmático ao limite, né? Esse pragmatismo ele é bom, mas ele tem um certo preço, que é o que a gente vai ver, a questão dos painéis, o quanto que isso vai ter efeito lá para esse ano ou para daqui para frente. Uma hora a paciência do Mato Grossense acaba, porque enquanto ficar
muito no mundo do planejamento e a coisa não acontecer, né? Você vê, nós estamos falando aqui, e aí repito, você que falou, né? De um bom profissional que não está num lugar que tem a sua atividade fim para ele exercer. Sim. Né? Da forma da comunicação, beleza. Mas aí eu levanto um questionamento que eu não levantei. Será que a gente não teve também alguma coisa parecida na saúde, na segurança, na educação? Sim. Né? Será que... Você começar a inventar as coisas, né? Tomara que tenha sido só o meu caso. Sim, porque esse pragmatismo ele me irrita no seguinte sentido, já falei várias vezes aqui no programa. Muitas vezes a política ela começa a redescobrir os problemas e achar soluções que já estão prontas, né? Assim é na saúde, foi com a casa do Hospital Municipal lá de Campo Grande. Hoje eu vejo as voltas que se deram para chegar onde eu deixei. Pois é. Né? Hoje eu vejo com muita tranquilidade. Isso tem um custo, né? Eu falo, mas vocês andaram tudo isso aqui para voltar aqui? Aqui estava aqui, ó. E quando eu saio eu deixo um projeto pronto, que hoje eu vejo ele sendo executado. Sim. Então assim, foi uma volta para chegar no lugar que a gente já estava, né? E aí se falou tanto em meritocracia, a minha definição é outra, mas enfim, é do jogo, né? Agora, a meritocracia ela é linda, mas o mundo tem que existir praticidades. Esse ano é uma ano de eleição municipal, ano que vai trocar muitos vereadores aí em todas as cidades, é comum no Mato Grosso do Sul isso acontecer, né? Troca-se aí, dependendo do lugar, até mais de 50%, né? No interior é feroz. Não tem muito isso, né? Não, Campo Grande não. Você sempre dá um índice ali de uns 10, 12, trocar, o resto mantém. Alguns param mesmo, né? Você Alguns pega param. o caso do vereador André, né? O Ademir Santana, o vereador não é mais candidato. Isso, desistiu ali no... Então, assim, já é uma vaga que vai ser abrindo. renovada, mas por conta disso. Sim, não por conta da política da disputa. Ele votaria, com toda certeza, né? Foi bem votado. E o número de candidatos menor do que foi em 2020, 760. Né? O que esperar de tudo isso, visto que para a majoritária não dá para saber ainda quantos vêm, né? Na última eleição foi mais de 10. Né? Dessa aí agora a gente tem grandes nomes e tudo mais, mas ninguém ainda confirmado ainda, escalado para essa Copa do Mundo. Né? Eu acho que na majoritária eu tenho falado, assim, eu já tenho claramente para mim pelo menos 4 nomes que não vão recuar, não tem como recuar. A prefeita não pode recuar em condições normais. Sim, né? sim. A superintendente da SUDECO, a ex-deputada Rosa Modesto, também não vai recuar. Isso. Talvez seja a chance dela, né? Mais que 2016 até. Não, mas aí que tá o negócio, né? As pessoas falam, mas talvez não seja a chance da Rose agora, não sei o quê. Não era antes, eu acho que a Rose pode ter errado politicamente em ter saído antes, mas agora não tem jeito. Sim. Né? Você não pega uma pesquisa liderando e fala assim, pensando bem, lá tô atrás fora. Não dá. Então você tem a Adriane, né, que tem uma força tremenda com a Tereza Cristina do lado, com a ministra senadora, a gente chama de ministra senadora. Então você tem a Adriane e Rose, 2 mulheres, com reais chances de ir para o segundo turno. Você não pode, de hipótese nenhuma, descartar o Beto Pereira, que é um candidato do governador, do ex-governador Reinaldo, né, não sei se já é do governador Idel, mas talvez no momento certo seja. Né, então você tem 3 nomes fortes. E o PT vai colocar alguém, né? É natural, o PT já sai com 12% sempre. Sim, né? sim. E a gente não sabe que fenômeno será a Camila com a juventude. E se ela convence aquela parcela da juventude que não vota a votar? Muda bastante o Quantos percentual. por cento é isso? Sim. 12 o PT já tem. O Zé conseguiu isso um dia, né? E a Camila dialoga com furar a bolha, né, na época. É um absurdo, Agora, você não coloca o André Putinelli, talvez uma figura que já está indo para o seu crepúsculo, né? Até apesar de ter um portfólio gigante de realizações, mas o grande problema é que tudo isso está em qual foto? Em qual vídeo do YouTube? Em qual vídeo do Instagram? Não tem, é tudo verbal. A memória do André Putinelli é verbal hoje em dia. Tem uma coisa muito engraçada nisso tudo aí, né? Hoje quem dá as cartas na política do Estado é um dos... Como é que chama o cara que dá as cartas? Sim. Né? O cara lá. Sim, a casa. Reinaldo. Entendi. O Reinaldo, não é? Aí eu te pergunto, por quê? Talvez pelo know-how que ele adquiriu como governador, pelo tamanho do PSDB. Mais do que o André? Sim, talvez. Que tamanho tem o PSDB no Brasil? Não, no Brasil não tanto. 3 governadores? Sim. Quantos deputados federais? Mas em nível local são 47 prefeituras, né? 51, né? 51. Contando o combo com o PP lá, é bastante. Mas ele não pode contar com o PP. Sim. Porque pouca gente fala, mas o que a gente está olhando aqui é Beto sai contra a Adriane. A Adriane tem apoio da Tereza Cristina, Beto e Reinaldo, eram amigos antes, e um fenômeno que está acontecendo e pouca gente está vendo é que começaram a pegar a prefeitura um do outro
e que possivelmente já não conversam mais tão bem. Né? Sim, e Dourados e Campo Grande são 2 derbys, mas no resto do estado existe essa dobradinha, né? Muito claro. Eu me atrevo a dizer para você que essa dobradinha está prejudicadíssima. Está prejudicada? Tá, porque quando... Então você teria uma terceira via, né? Surgindo, né? Talvez. Sei, eu acho assim que a dobrada deles já está prejudicada. Cada um vai cuidar. O PP já não olha com tanta simpatia para o PSDB mais. Mas você tem um PSDB com o Riedel e o PP com a Tereza Cristina, os dois são primos, os dois estão super bem. Tá, mas nós estávamos falando de outro personagem. Sim, sim. Quem que a gente estava falando? Do Reinaldo. Então você tem o Reinaldo e a Tereza. Aonde está o Riedel nessa história? Entendi. Talvez o Riedel vai só governar se tivesse esses 2 polos, né? E a Tereza é cria de quem que você tirou da história? O André. O André. Sim, verdade. Então, assim, eu acho hoje que os 2 fenômenos políticos aí, André e Reinaldo, né, eles teriam o mesmo tamanho. Né? Se o André não tivesse tão cansado, né, e o Reinaldo talvez não aproveitaria desse vácuo. Tem uma diferença de idade ali que conta também. Mas ela nunca na política nunca foi. É croupier que dá as cartas. Você acha que hoje... Na política eu acho que ela nunca foi, a diferença de idade nunca foi tão assim, né? Você pega, por exemplo, um outro líder... Mas é o tamanho do MDB hoje em dia. O MDB encolheu muito, né? Mas ainda é maior que o PSDB, né? Você fala de nacional. Nacionalmente, sim. Você vê que o Estado nosso é meio que diferenciado às vezes? Aí você fala nacional no seguinte sentido, é de lá que vem o dinheiro, né? É de lá que resolve. Você pega hoje o cara que, eu acho que eu sou candidato, não sei o quê, e o cara vai lá, conversa com não sei quem, ouve isso na eleição para governo. Sim, a Rose foi prejudicada pela situação nacional do União Brasil, né? E alguém daqui foi lá conversar no União Brasil. Sim. Segura aí que essa não pode ser, entendeu? Você está defendendo a Rose? Não, acho que isso acontece em outras situações também. Sim, sim. Isso acontece em prefeitura. Pode acontecer com o PT também, né? Pode. Hoje eu tive, nessa eleição de agora, eu tive a oportunidade de há 2 anos estar vivendo a política partidária. Eu entrei dentro dos partidos, né, para entender como é que é isso. Então hoje eu posso te afirmar, né, quando eu falo que fulano é candidato, que esses personagens já se asseguraram em Brasília, de saber se são realmente. Fazer essa retaguarda. De cuidar. Agora, toda essa inteligência política, essa expertise, eu vou ter que te perguntar, você não citou a direita também, né? E a direita aqui, talvez ela tenha 2 representantes, o Novo e o PL. Na verdade, você tem a direita quando eu falo da Tereza Cristina. Quando você falou da Tereza Cristina. Mais bolsonarista que ela. Isso. Você teria essa outra faceta da direita aí, mais alinhada ao Bolsonaro, ela vem com talvez o candidato ou não vem? É difícil imaginar conjecturas e está demorando muito para definir isso ainda, né? Na verdade, isso é uma coisa muito de Bolsonaro, né? O Bolsonaro é muito de resolver as coisas na última hora. O Bolsonaro decidiu a eleição aqui, né? Foi planejado, não foi? Ele decidiu a eleição. O Mourão foi o quê? 1 semana dele oficializar a candidatura dele, que surge o Mourão. Né? Mas aí nós temos um fenômeno maior, né? Que é o Bernal resolvendo o TRE, quem era o vice dele. Verdade. Né? Experiências não tão agradáveis para ele, né? Sim, sim. Aí nem para nós que vamos sofrer as consequências. Mas eu acho que a direita, ela ainda não resolveu isso aqui, não resolveu. O Polon trabalha muito para que o PL tenha candidato, mas ele não vai quebrar prato para isso. Então ele vai fazer tudo que for possível para ter um candidato. Se passar a barreira do possível, aí ele vai indicar, aí o PL vai com a Adriane e não tem uma outra situação. Você citou o efeito Bernardo 2012, dependendo de quem entrar, se adotar uma prática muito ortodoxa, a gente pode ter também, talvez, o mesmo efeito do que foi 2012. Né? A política em Campo Grande, sim. Difícil demais, né? Hoje... Ou todo mundo que entrar vai acabar sendo republicano. Hoje eu vou te falar bem a realidade. Hoje todos eles, sem exceção, conversam entre si. Né? Aí você vai dizer para mim, mas o PT não vai conversar com o PL. Conversam também, eu acho que conversam. Você pode até achar que não... Nós podemos até falar em alguma coisa conversam. Nós podemos até falar que não conversam, mas quando você tem o Vander como líder, aí você... Eu imagino que... Pode quase todo mundo. Sim, né? E tem a questão das emendas, né? Nós colocamos aqui, né, Reinaldo das cartas, igual o André e tal. A gente às vezes despreza o quanto que o Vander dá as cartas também na política sul-mato-grossense. E é um cara que está se credenciando com o passar do tempo a tentar ser um senador, né? Vai ser senador. E o PT não faz um senador desde 2010, a última vez que conseguiu a reeleição do Delcídio. Né? Quer dizer, é um trabalho de construção de longo prazo. Nisso tem que tirar o chapéu. PT também nunca foi. Nunca foi, né? Agora, de certa forma, como que a história também é cruel, né? Porque praticamente enterrou vivo o Delcídio, depois daquela situação lá do governo Dilma, né? O problema do Delcídio
foi ele ter sido grande demais, né? Talvez o grande erro, mas impossível de não fazer, foi de ser líder da Dilma na época dele. Talvez se ele não tivesse aceitado aquilo... Com certeza ele não teria caído da forma que ele caiu, mas ele sempre foi gigante. Eu falava, na época ainda, eu falava, se o André, que era o nosso maior representante da política, se o André chegar no Morumbi para assistir um jogo, vão dizer, ali está o governador de Mato Grosso do Sul, olha lá, aquele lá. Se o Delcídio chegasse, vai falar, lá o Delcídio. Né? Não interessava muito de onde ele é. Ele conseguiu cruzar essa figura do político já, lá por conta da CPI dos Correios. Né? Vira prefeito de Corumbá sem ir lá se precisar. Corumbá adora o Delcídio, idolatra o Delcídio. E é um recomeço legal, né? Bacana. Perfeito. O recomeçar, você acha que é mais difícil na política? Você que acompanhou tantas histórias, né? Com certeza. No começo ele é até romântico, tudo acontece. Agora recomeçar é muito duro, né? O André está passando por isso também, né? O André, acho que o André realmente, ele dessa eleição, ele vai tirar alguma como é que eu vou dizer para você, mas o rumo dele vai sair aí. Se ele não disputar, eu acho que ele para. Eu acho que o André poderia tranquilamente ser deputado federal na outra eleição, mas vai depender muito dessa, né? Eu, se for para apostar, aposto que ele dá uma parada agora. Assim. Bom, o Pedro Ossiani parou depois de uma derrota eleitoral, né? Que foi outro gigante da história da gente. O Lúdio a gente viu ele senador, ele encerrar a carreira política dele como senador, Juvencio também. Né? O Reinaldo é cotado aí para vir como senador, talvez seria um grande finale. O André seria talvez isso aí, um deputado federal, ou até se conseguisse ser senador? Acho que deputado federal, né? Acho que deputado federal. Senador é muito difícil nessa vaga, são duas. Ela já está mais do que conversada para o PSDB fazer ou o Rieder ou o Reinaldo, se o Reinaldo resolver sair para governo de novo, e essa conversa pode E a outra, o Wander está habilitado. Wander, né? Essa você não tira dele de nenhum. Talvez, a outra eu acho que é da polarização, que eu venho ou Wander ou alguém da direita aí que possa crescer, caso o Bolsonaro venha, né? Você acha que o Bolsonaro vem ou não vem? Que futuro que a gente imagina para o Bolsonaro? Difícil, né? O Bolsonaro ele comprou guerra com o judiciário, os caras não vão deixar ele... são duas coisas que não vai acontecer. Primeiro, não vão prendê-lo. Você acha que não prende? Não. O Alexandre de Moraes, ele tira a unha, a outra unha. Né? Então, assim, cada movimento que o Bolsonaro vê, ele assusta, passa mal, mas não vai ser ele. Né? Não vai. Mas vai ser muito complicado, caso ele não venha concorrer, levar o capital político dele para outro nome, né? A mulher dele, né? Eu acho ela muito boa, articulada, muito jeitosa, né? Tem muito jeito de... Mas e o filho? O Eduardo também, né? Mas o Eduardo é mais radical, né? É um pouco o ranço das pessoas com ele, né? Eu acho que a Michelle ela consegue conquistar mais as pessoas. Nós tivemos a oportunidade de estar próximos e ver que ela realmente é um fenômeno. É difícil você ter o cara fenômeno e a mulher fenômeno também. Sim. Ela é um fenômeno. E é um momento para as mulheres, e né? ela é muito forte, né? Você pega um momento que... Porque assim, a mulher geralmente ela já é mais forte que o homem. As pauladas que o Bolsonaro está recebendo, ela recebe em duplicidade. Né? E estava aqui como se fosse uma diva, né? De tranquilidade, de paz, Se alguém fosse ao evento para falar alguma palavra baixa para ela, ia ser envergonhado. Né? Porque a mulher consegue reverter tudo isso. Então, acho que ela é um fenômeno, se a direita realmente for. É que ainda existe algumas... Acho que o próprio Bolsonaro tem um ciúme, não um ciúme homem e mulher, mas um ciúme político dela. Né? E ele é muito ciumento politicamente. Tereza sofre com isso, né? Quando a Tereza é colocada para ser a possível representante, ele dá uma puxada de freio. Quando coloca o Tarcísio, ele puxa o Tarcísio também. Então, assim, eu acho que ela é o mais perto que chega de herdar esse capital político. Até porque isso daí, baseado em algum projeto mais lapidado lá na frente, e tendo uma mulher à frente, para os próximos anos, acho que vai fazer muita diferença, né? A gente tem poucas mulheres prefeitas no Brasil, no Mato Grosso do Sul são 5 só, se não me engano. Né? Você tem poucas vereadoras, de 100 e tantas, de 900. Aqui eleitas mesmo não elegemos ninguém, né? Sim, na capital. Na capital eleita a Camila Jara, né? Que depois vira deputada federal. Prefeita, você falou das prefeitas? Prefeita nunca elegeu. Não. Chegou mais perto com a Rose, né? Que vai para o segundo turno, e a Marilu Guimarães, né? Acho que a Nelly Baixa foi prefeita. Mas acho que situação. Ela foi por causa da Câmara, né? Ela assume. Né? E a Marilu Guimarães que bateu na trave com o Juvencio naquela eleição da galinha Marilu lá no segundo turno, daquela pelada lá. O traje a rigor. E aí acaba tirando ela do páreo ali, né? E dá aquela hegemonia longa do MDB, né? Que aí vem 2 vezes André e 2 vezes o Nelson, né? Um tempo
gigantesco, né? Ué, você mora onde aqui em Campo Grande? Eu sempre morei na Pioneira, na Vila Pioneira, Certo. mas hoje eu moro na Rua Santana, perto da TV Morena. Ah, legal. Quando tem debate, eu não chego em casa na hora. Tá, mas, então verdade, né? Porque aquela rua ali Fecha a rua, complicado. O Campo Grande hoje em dia são várias mini cidades, né? Você tem uma loucura aí de até a autonomia de determinadas regiões e ficou um lugar muito difícil de governar, de cuidar de tudo isso. Muito. Eu faço futebol, então assim, até hoje, né? Então, minha mãe mora na Maria do Couto, né? Aí a mata já se do outro lado. Quando tem jogo da Moreninha é uma viagem. Eu morei na Pioneira, que é outra viagem também. Então, assim, Campo Grande é uma outra. Eu até comentava, não me lembro com quem me falou assim. Foi daqui, justamente desse lado, da Bandeirantes e tal. Eu falo, puxa, Bandeirantes para mim já é uma outra cidade, esse pedaço. Aí vem na sua mente, né, o terminal de ônibus, aquela coisa toda. A gente não anda a cidade toda, vai. Então, é uma Campo Grande muito diferente da época que você começou e tal. Muito. Você acha que vê um caminho, talvez, de descentralizar um pouquinho a prefeitura para cuidar melhor disso? Porque tem gente que mora em alguns bairros que é só reclamação ali, porque a coisa fica meio abandonada. Você é um vereador sem mandato, né? Todo mundo vem, reclama, ou vai desabafar contigo, por onde você estiver. Até os vereadores. Também. Às vezes você fala assim, poxa, mas é complicado, né? Porque muito excesso de informação e a mão do poder público, ela não chega em todo lugar, né? Nem que quisesse. Não chega, nem que quisesse, se disse, mas ela também não quer, né? Não quer chegar. Tem uma certa lerdeza nisso aí, né? Tem problemas que não serão resolvidos, a gente sabe disso a curto prazo, mas tem tanta coisa que funcionava e parou de funcionar. Você pegou o exemplo da saúde, é engraçado falar isso, porque você falou assim, é louco, mas pegou o exemplo da saúde, o Bernal começou um trabalho muito bem feito na saúde. Pô, mas o Bernal, sim. Por que não manteve isso? Porque era o Bernal. Até preocupado em popularidade, né? Porque ele sabia que só a popularidade poderia manter ele até o final, né? Então, assim, são projetos que não foram tocados, né? Que podiam continuar, aprimorar. Sim, o tal do terceiro turno, né? Tinha aquela coisa. Sensacional. Terceiro turno. Mutirão lá. O médico que ia, né? Nos locais, né? Fazia mutirão de atendimento. Muita coisa que dava, que funcionava, né? Você pega hoje você não consegue isso mais. Hoje, os postos de saúde não tem gente, né? Hoje, pouca gente fala isso, você coloca uma pessoa no SAMU e manda ela para um lugar, sabendo que lá não vai ter vaga, para ter que ser um outro lugar. Só que essa pessoa está indo sofrendo dentro dessa com dor, né? Com limitação. Tudo. E aí você tem uma Santa Casa que prega as macas porque não tem espaço, mas recebe do SUS pela maca como se ela fosse um quarto. Ninguém vê isso. Mas cadê os vereadores que veem tudo, né? Esse ano mesmo, os vereadores aqui esse ano acharam um buraco que brotaram no ano político, né? E ninguém vai na Santa Casa ver isso, por exemplo, que tem maca que recebe como leito hospitalar. Não é segredo isso. Por que alguém não faz? Aí quando você fala que vereador você seria, eu seria um cara que vai lá, rapaz. Eu seria, acho que o Celso... Você seria tinhoso. O Celso Russomano da coisa. E precisa, né? Não tem tanto isso, né? Precisa muito. Acho que até no interior, você que é de Aquidauana, né? No interior tem mais o vereador com esse perfil, o vereador Crica, né? Que ele baixa no posto de saúde, enche o saco. Tem um prefeito que se elegeu com o celular. Um prefeito. O prefeito de... Agora me fugiu o nome do menino lá, pô. Que era do União Brasil, se não fala a memória. O Zé Natan. O Zé Natan, né? Se elegeu, parecido Taboado, né? Sim. Se elegeu aí fazendo... Tô aqui no posto de saúde, tá errado tal coisa, Natan. E é um fenômeno das redes. Você entra no Instagram do cara... Eu acho que assim, a internet, a internet, se ela for vinculada a trabalho e é uma proposta clara, vai, né? O que não dá, que eu acho terrível, é você olhar no Instagram esses vídeos que o político ele encena. Então a porta está aberta, ele entra e dá um show e fala, a legenda começa a passar embaixo. Você acha que pastel e garapa já não serve mais? Não, e outra aí não vai, né? Agora, assim, no povão... O André ia não pode saúde. Baixava, dava susto, chegava às 7 da manhã, o tal do Ninho Vermelho, né? Andava para todo outro lugar. É isso mesmo. Foi um personagem, né? Foi um personagem que deu certo, né? Trabalhou, não dá para você negar o trabalho do Dr. André, acho que fenomenal, fantástico. Alguém que já está na história da administração pública, né? Não só de estar na gestão, mas de administrar, de saber administrar, mas que como todos os políticos mais antigos, eu acho que o que estraga a carreira do político é ele não buscar novos caminhos, porque a maneira de se fazer política tem uma coisa que é errada aqui, outra que é aqui. Então vamos fazer... Não, peraí, isso aqui é errado. Eu vou com isso aqui até determinado, mas eu vou arrumar isso aqui.
né? Essa reciclagem, né? Eu falo sempre pro chefe do Ministério Público, o doutor Alexandre Lacerda. Falo, se você andar certinho como prefeito, é 10 anos vocês no pé do cara ainda. Então, assim, tem que se tomar esse cuidado, tem que se tomar o administrativo, o direito administrativo tem que estar muito presente para você não ter esses problemas depois e manchar biografias, né? Sim, sim. Estragar coisas que nem precisava, mas é que a ânsia de você fazer, às vezes, na gestão pública é demais. Você não tem uma caneta e não pode comprar. Né? Você tem que passar pela licitação e não sei o que, da deserta e depois... Não, e quando trava, para destravar, muito difícil. Né? Você vê a questão dessas obras aí e tudo mais. Você falou de biografia, falou de história, você está no meio do caminho, né? Antes, você já passou por muita coisa... Na verdade, já mais tempo para trás e para frente. Isso. Não, mas para frente tem chão ainda, tal. Para onde vai o Joel? Você tem um cara que você pode, se voltar para os bastidores, não vai voltar para a sonoplastia, você vai voltar meio que para um serviço de inteligência, para uma visão geral de tudo, né, que é altamente necessário. Né? Mantido onde você está, você ocupa um espaço até de resistência, porque, como você falou, é raro você ter essas instâncias de diálogo, de debate. Né? Como que você olha o futuro, como que você vê? Lembrando que o teu futuro é muito permeado pelo futuro da informação, né? A gente não sabe como vai ser o futuro da informação, visto todas as transformações que estão acontecendo. Eu estou para falar para você que, falando da informação, nós estamos quase chegando no meio de comunicação, que é isso aqui, só que mais visto. Eu não sei como é que... Acho que o grande empecilho que nós temos é que nós não temos internet no Brasil. Tem um muito gargalo, verdade. No Brasil, né, que não precisa carregar, que você apertou e rodou, a gente vai estar aí sim, aí o programa que você faz, ele vai ser algo meio que simultâneo, que se a pessoa não assistiu agora, ele vai chegar em casa, bater o dedo ali, porque ele vai atrás do personagem, né, então o personagem pode estar na Globo, pode estar aqui no MST, pode estar em qualquer lugar, que ele vai atrás disso, mas a internet precisa existir para isso. Eu já trabalho com a inteligência dentro da política há muito tempo, né, e engraçado que eu nunca escondi, mas ele se surpreende, né. O pessoal me vincula muito você é concursado no governo, então você está com o candidato do governo. Mas você é muito amigo da Rose Modesto, então você sempre fez Rose Modesto. Você hoje é um cara muito ligado a Tereza Cristina, Marco de Santulo, colega de Aquidauana, amigo de Aquidauana, então você está com a prefeita Adriane. A última campanha que eu fiz, assim, nunca foi segredo, eu fiz a campanha do Márcio Fernandes. Né? Aonde, João? Eu montei os programas, eu escrevi os programas, né, e entreguei profissionalmente os programas. Né? Eu fiz 2 campanhas escritas, montadas e tal, do Nelsinho. Na minha época, quando eu comecei a fazer campanha política, não tinha programa de rádio. Você pegava o programa da TV... Adaptava, né? Não adaptava, não. Você jogava para o locutor ler aquilo lá. E às vezes no rádio estava a trilha subindo. O que está acontecendo? Verdade. Falei, gente, nós temos que narrar isso, né? Não pode entrar a mulher falando e escrever no rádio, escreve embaixo. Então vamos fazer um programa diferente. A dona Maria, lá do Aero Rancho, acha que não sei o quê. Por que não fizemos isso antes? Né? A partir dali. Então esses programas nasceram em 2008. O que serve até uma referência regional, né? Dali para frente, várias outras campanhas espelharam isso. Né? Quase todas da outra veio. E chegou a ponto de eu fazer essa campanha do Márcio Fernandes que eu fiz ela e mais 5 campanhas. Fiz Terenos, eu fiz Guia Lopes da Laguna, fiz Entre Rios, Rio Brilhante, né? E mais outras, eu fiz 5 cidades, escrevendo à noite, mandando lá, vinha para cá gravar com o locutor X e montava o programa, né? Em cima do programa de governo. Então sempre foi meu trabalho, foi esse nas eleições, ele continua, né? O que me cansa um pouco hoje é o hard news, eu todo dia no mesmo horário, né? Só que a Mega me deu uma situação que eu não tinha mais na capital. Na capital estava muito reto, né? Tal dia, tal hora, não sei o quê. Na Mega eu faço muito como eu quero fazer. Eu tenho 10, 15 minutos de um editorial que às vezes é um bate-papo e que não às vezes eu estou falando aqui que politicamente fulano mudou a vaga, não sei das quantas, não sei o quê. E na outra eu estou falando, gente, a gente está perdendo muito tempo da nossa vida, com brigas, com não sei o quê. Ué, mas que isso? Não era... Então cada dia ser de um jeito, ele me deu uma sobrevida aí. Agora, você falou do editorial, né? Dentro dos gêneros do jornalismo, ele é um dos gêneros mais assertivos. Né? Se bem que um bom editorial sempre deixa em aberto, né? Ele não fecha a coisa. O conceito de editorial não é o que eu faço, né? Eu sei. O que é o editorial? Sim, é a fala do... Sim. Do veículo. Mas é um material opinativo ali. Ali, você pensa pelas pessoas que às vezes estão cansadas de pensar, ou estão cansadas para pensar, né?
Você sabe como é decidido esse editorial? Não faço ideia, isso que eu ia perguntar. Ele é decidido da seguinte forma. Eu chego geralmente 5 para meio-dia ou 10 para meio-dia. A minha equipe já está lá, né? A NEA já está lá, já está tudo arrumado. E eu chego nesses 5 para meio-dia ou 10. Eu tenho uma dificuldade muito grande em ter o primeiro contato com pessoas que eu não conheço. Então, se eu não conheço meu entrevistado, eu quero conhecê-lo aonde? No microfone já. Entendi. Porque aí eu sou uma pessoa mais tranquila. Ah, entendi. Eu tenho dificuldade até em passar pelo corredor e o entrevistado está lá. Que aí eu não sei se eu passo, eu cumprimento, se eu tempo, aquela coisa meio sem graça. E quando eu sento, faltando 5 minutos ainda, eu dou ajeitado, coloco o microfone, arrumo meu... Eu falo, peraí, vou falar do quê? Tal coisa. O quê? Peraí, só um pouquinho. Bora nisso aqui. Entendeu? Raramente são as vezes em que eu já estava pensando, e até vezes... E é um texto intuitivo, então, isso que eu ia perguntar. Tem vezes eu pensar o tempo inteiro, vou chegar e falar sobre tal coisa, Não sai do mesmo jeito. Aí eu olhei o negócio e falei, puxa, mas isso aqui está aqui, e vai dali. Então, assim, eu sou consciente que isso atrapalha a questão do tempo, às vezes eu faço editorial de 7 minutos, eu queria fazer de 4. Mas tem vezes que não sai mesmo, que tem que ser 5, 6 minutos, sabe? Então é nessa linha coisa. Então, mas assim, você, até por esse método que você falou, você consegue uma naturalidade que ajuda até essa conexão, né? Coisa que às vezes a matéria mais fria, ela não tem, né? Na entrevista mesmo, embora a minha produção prepare todo o histórico, né? O cara estudou não sei aonde, né? Eu prefiro ter uma pessoa, e sempre tenho essa partner, não sei como é que chama em português agora, mas a outra do bancário, vamos dizer assim, que vai mais na tecnicidade da coisa. Eu quero ir bem igual o cara que está lá no ponto de ônibus querendo saber o que é esse cara que está aí dando entrevista. Né? Entendi. Hoje a pessoa que foi lá foi falar sobre um tema sobre morrer bem. Olha só, né? Puxa vida. E eu vi os ouvintes mandando, pô, tenso o tema e tal coisa, mas você está falando de eutanásia? Doutor, eutanásia? Não é. É a vida que vai se acabar no paciente terminal, mas ele precisa ser bem tratado. Mas isso é bom, quer dizer, você já mostra até uma surpresa do público que dá uma atenção com relação àquilo. Eu estudei aquilo lá justamente para eu não ficar um técnico conversando com um técnico. Então eu fiz perguntas, entre aspas, idiotas, mas são dúvidas minhas. Sim. Eu me permito essa idioticidade um pouco, ou acho que nem isso, mas a ignorância, vamos dizer assim, no sentido de ignorar o quê, para poder dialogar com quem não teve tempo também e não conhece o assunto. Mas te ajuda a extrair, né? Muito. Essa que é a questão. Porque se eu já sei, eu me lembro até de uma pessoa perguntando assim, nossa, e o microfone é uma desgraça quando ele não volta, né? Você falou, a pessoa queria fazer mais ou menos isso, falou assim, fulano, para explicar para as pessoas mais burras, como que você fala isso, Deus? Não é mais burras, né? Pessoas que nem você de tomar conhecimento daquele assunto. Eu vou confidenciar aqui, agora eu posso falar também, na época que eu estava na TV, na Band, era um dilema, porque veio para mim uma ordem, e aí isso aí reverberou, até passaram para mim, isso passaram para a equipe, de proibir o apresentador de falar no alto da minha ignorância. O apresentador era o Brejinho. Mas ele se sentia bem e ele achava que, ele testou esse bordão em algumas resenhas que ele foi fora do ar, do sábado, no domingo dele. Ele falava, as pessoas, elas são ignorantes, elas se dão o direito de ser ignorantes do assunto, e isso faz elas perguntarem melhor, Danilo. Às vezes o cara que se prepara, ele não vai conseguir extrair da melhor forma. Beleza, eu defendi a ideia dele, mas tomei muita pressão, tudo bem porrada, porque o apresentador ele tem que ter um certo glamour, ele tem que se valorizar naquela questão, ele tem que mostrar que ele está sabendo mais do assunto que o entrevistado. Isso gera uma certa tensão que às vezes é desnecessária, né? Você despressuriza a coisa, né? Eu adoro aquela entrevista tensa também. Tem até aquele filme no cinema que concorreu ao Oscar, Frost vs Nixon, que é uma aula sobre entrevista e tudo mais. Mas para o dia a dia, para aquela coisa repetitiva, né? Que não só do hard news, mas do jornalismo até comunitário, você precisa dar uma leveza para a coisa, né? E sair dali com alguma informação convertida, né? As pessoas precisam sair dali tendo entendido alguma coisa. Qual né? é o problema de tudo isso, Danilo? Assim, você, para fazer isso, né, você não pode procurar... E assim, a narração esportiva fala que você deve fazer isso, né? Eu sou muito ligado ao esporte. Mas eu não concordo com isso. Não dá para procurar bordão. Sabe, o bordão ele aparece. Ele surge? Não dá para procurar. Eu tenho o meu bom dia, mas bom dia mesmo, que não é meu, já funcionava. Eu aprendi ele com o seu Ramon Achucar, mas quem fazia ele era um locutor da rádio
a Rádio Tupi, eu acho, Bom Dia, Mais Bom Dia mesmo e tal. Então não é. Então algumas coisas, elas nascem de um jeito, não dá para você buscar. Você pega o Milton Leite, por exemplo, um dos melhores narradores, ele fala, fulano driblou e fala, hoje eu se consagro. Mas você sabe que ele está brincando, né? Que não é assim que ele fala. Então isso nasce em você, né? Se alguém tentar fazer o que eu faço, ou se eu tentar fazer o que alguém faz, não dá certo. Eu tenho uma facilidade, por exemplo, de estar brincando igual hoje. Doutora, a única certeza que a gente tem é que ele vai morrer mesmo, né? Mas agora, falando sério, é difícil esse assunto. Aí muda, você vê. Agora, tem um cara que ele só é palhaço, que ele não vai conseguir abordar aquilo com seriedade. Então é muito difícil você fazer isso. Eu tenho visto algumas gratas surpresas, né? Esses dias eu encontrei com um menino que eu já conheci, que hoje está na Band, inclusive. Eu falei para ele, cara, você está no caminho. Eu parei para te assistir, que é o Bruno Calegari. Eu falei, você está no caminho, né? E aí esse menino depois me ligou e falou, cara, me fala mais sobre isso. Alguém que quer saber, Sim. Né? Que quer... Eu falo, se eu tivesse um tempo a menos, se eu tivesse 30, 40 anos, eu faria dessa forma. Então, assim, a questão do bordão e de falar com o público é isso. Eu já falei coisas absurdas, erradas, e o pessoal já estava brincando. E é muito assim, depois você vai ver o feedback se é bom ou ruim. Tinha uma guerra na Líbia, né? Lá, sei lá que ano que era isso. Eu falei, gente, não é possível que ninguém está comentando, você precisa comentar. Né? Com tantos libaneses que nós temos aqui, ninguém fala da guerra na Líbia. Né? E eu penso, pô, já está zoando. Não, eu estava geograficamente errado. Né? E eu conto isso com tranquilidade. Porque isso pode acontecer com qualquer pessoa. Você pode se enganar com qualquer situação. Depois você fala, peraí, né? Tá e outra coisa, uma coisa, até para finalizar, né? Que não é só questão de talento, mas eu acho que é predisposição. Todo comunicador ele é exposto, né? E você fica bem com a exposição. Tem coisas que te perseguem, né? Sim. Tem erros que vão te perseguir pro resto da vida. Sim. Né? Eu tento... Erros e acertos, né? Agora, eu acho que a pior coisa do mundo é você ficar refém de um acerto, né? Que nem aquele cantor que a música dele explode, Ana Júlia, por exemplo. Aí os Los Hermanos, para todo lugar que eles forem, eles têm que começar e terminar o show com Ana Júlia, e não tem outra música igual, nunca vai ter, nunca vão conseguir emplacar algo parecido. Mas você sabe que para eles o pior não é nem isso, né? O pior para eles é a entrevista. Talvez, é verdade. Todo mundo vai perguntar a respeito de Ana Júlia. E o pior é que os caras são bons, hein? Sim. A única desgraça que eles fizeram foi justamente a Ana Júlia. Ana Júlia. Talvez se fosse no segundo disco, eles iam ter já possibilidade. E a pegou, né? Quem não cantou Ana Júlia, né? Quem não conhece uma Ana Júlia, né? Mas os caras são bons. Eu estava ouvindo eles ontem, inclusive. Falei, cara, esses dois irmãos é bom mesmo. E eu tinha um preconceito, porque eu sou muito Charlie Brown Jr. e o cara brigou com o cara, né? Sim. Mas eu tinha ouvido umas 3 músicas antigas e falei, cara, os caras são bons mesmo. Agora que o Xará morreu, eu posso achar isso também. Mas tá permitido, né? Persegue, sem dúvida nenhuma. Obrigado. Parabéns cara, aí pra nós, né? Pela linha, né? Por tudo. E por representar, eu acho que uma instância muito interessante para o nosso jornalismo, para a política local, para muita coisa, né? E que nós, jornalistas, né, tenhamos essa sensibilidade da missão que a gente tem, né? Que é uma missão, assim, muito complicada, que é muito difícil de fazer. Muita gente se passando por nós, fazendo títulos de matérias que não existem para atrair likes e às vezes levar uma culpa, né? Sim. Aí os caras falam, porque jornalista Não, a gente não é, não. A gente é sério. Não dá para generalizar, né? Mas generalizam muito, né? A gente pagou um preço, né? A gente esteve sob ataque. Nós estivemos sob ataque, se é que não estamos ainda. Sim. E que a gente não desista. Nós não podemos desistir. Temos que ir em frente. E acompanhe o nosso trabalho no www.msdia.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas, também muita coisa no Instagram e no Facebook do MS Dia. Até a próxima.